Meus irmãos, eu queria, nesta noite, iniciar lendo um texto em Jeremias capítulo 3, e versículo 15. Este material que está na mão dos irmãos, aí os que têm, é um material fruto de uma dissertação que fizemos. E aí é um extrato do material. Em se tratando de uma escola bíblica, achei por bem de trazer este assunto. Talvez seja um pouco acadêmico demais, mas vou procurar fazer o mais devocional possível, para que não fique aquela coisa assim muito chata, não é só de definição. Mas Jeremias capítulo 3, versículo 15 diz: E vos darei pastores segundo o meu coração, os quais os apacentarão com ciência e com inteligência. Quando nós lemos esse texto, e eu gostaria de nesta noite trazer uma palavra falando sobre competências para o ministério pastoral. Embora seja uma palavra dirigida aos obreiros, mas cabe a cada um de nós como pais, porque cada pai, chefe de família, é sacerdote no seu lar. Cada um de nós que temos responsabilidade na nossa casa, também temos responsabilidades com a nossa família, sejamos o pai ou a mãe, ou aqueles que estão em processo de casamento, têm uma responsabilidade espiritual diante de Deus com a sua família. Então, há uma dificuldade que se observa sobre observar o exercício do ministério pastoral como nos modelos dos dias da igreja primitiva. Desde aquela época até os dias de hoje, há alguma coisa que é fundamental na vida do crente, na vida do obreiro, que é competência. E essa dificuldade se vê porque há pessoas que se arvoram ou que desejam exercer uma atividade como obreiro, mas muitas vezes não tem nenhuma aptidão para a função. Eu sou uma pessoa muito observadora, e enquanto eu estava aqui, eu vi o maestro ali, não sei onde ele está, ali está, regendo com toda competência. Parabéns para o maestro. Embora eu não conheça de música, mas eu admiro. Eu disse ao pastor, eu gosto muito de música, e vi ele ali com a orquestra na mão, e de repente se virou e colocou a igreja na mão dele, porque de repente algum estava atravessando a frase ou a sílaba na hora de cantar, e ele botou tudo no lugar direitinho. Isso se chama o quê? Competência. Parabéns para o irmão e para a orquestra. Meus irmãos, isso é competência. É uma pessoa ter chamada para fazer alguma coisa e desenvolver a sua tarefa com responsabilidade, com cuidado, com zelo, para que possa entregar um resultado. Então, considerando que uma chamada é algo que, principalmente a chamada ministerial, procede diretamente de Deus, e que o chamado precisa ter condições necessárias para realizar, operacionalizar as suas funções, e mais que isso, ser ele o chamado, um ente ou um ser aperfeiçoado, mas um ser que também vai aperfeiçoar
as pessoas. Então, além de nós necessitarmos, como homens e mulheres de Deus, temos em nós a responsabilidade de aperfeiçoar pessoas para o Senhor, mas primeiro nós temos que ser aperfeiçoados. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então, cada um de nós que temos responsabilidade com a obra de Deus, precisamos, antes de dizer alguma coisa, sermos responsáveis em fazer aquilo que nós estamos dizendo também. Como é que nós vamos identificar estas necessidades no mundo em que vivemos hoje? No texto nós colocamos que o que nós queremos dar aqui é uma contribuição a todos aqueles que desejam aplicar no seu ministério, que o seu ministério seja um ministério bíblico e contextualizado. Então, que competências a gente precisa ter para ser um obreiro? Que qualificações a gente precisa ter? Evidentemente que aqui é um esboço apenas de um texto muito maior, mas eu queria, porque nós falamos sobre aquelas qualificações e competências desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, mas aqui ficou de uma maneira muito resumida. Trouxe aqui, evidentemente, alguns conceitos de competência. Um estudioso da área chamado Rezende, em uma obra sua, ele diz que nos tempos atuais o conceito de competência está mais forte e ampliado, sendo aplicado a requisitos e atributos pessoais, assim como a diversos aspectos empresariais e organizacionais: estratégia, operação, tecnologia, gestão, negócios e outros. Um escritor também chamado Lazarotto cita no seu livro dois outros escritores, Lyle Spencer e Sidney Spencer, que diz que uma competência é uma característica fundamental de um indivíduo que está relacionada a um critério de eficácia e ou performance superior num trabalho ou situação. Ou seja, quando nós dizemos que alguém é competente, é porque aquilo é como se estivesse inerente àquela pessoa. É alguém que é capaz de desenvolver um trabalho, de ter uma performance em algo que está realizando, seja tocando, cantando, construindo, desenhando, escrevendo. A pessoa dá uma demonstração de competência no exercício, na atividade que ali realiza. Significa que a competência é parte permanente da personalidade da pessoa e que pode prever comportamentos e performance de situações e trabalhos. Ou seja, alguém que é competente em determinado momento, ele pode intervir quando alguma coisa não está bem. Então, desculpe eu usar o maestro, eu acho que ele vai ser o meu modelo aqui hoje. Quando ele percebeu que alguma coisa, que a música tocada não estava sendo devidamente, ele se voltou e fez o gesto. Isso é o quê? Fazer uma intervenção para que no final se tenha um bom resultado. Um bom resultado. Então, quando nós começamos a observar isso, vemos que o conceito de competência é algo que está sempre em mudança, em transformação. Rezende, escrevendo na sua obra, diz que existem várias acepções com a palavra competência. Podemos dizer que a palavra incumbência faz parte do conceito de competência. Porque quando eu digo que isto é incumbência dele,
eu estou dizendo que isso é da competência dele. A palavra idoneidade, a pessoa indicada tem competência para responder ao grupo. Uma pessoa que é idônea para algo é uma pessoa competente para aquilo. Mas também tem competência do ponto de vista de poder de decisão. Quem é competente para decidir isso? Então, competência tem a ver com capacidade de decidir. A palavra final de quem é? É de alguém. Então, esta pessoa tem o poder de decisão, é a pessoa competente para tratar deste assunto. E tem o termo também suficiência. Ele é bastante competente para cuidar do assunto, ou seja, ele é suficiente para atender esta necessidade. Então, estas coisas, embora às vezes nós apliquemos de maneira não científica, às vezes empírica, às vezes de maneira que a gente nem sabe o que está fazendo, mas um líder que tem competência, mesmo não conhecendo nenhum desses conceitos, ele acaba aplicando tudo isso na direção do Senhor, demonstrando a sua capacidade e a sua competência, porque foi assim que a Assembleia de Deus foi gerada no Brasil. Homens que não sabem quem era Rezende, quem era Spencer, quem era Lazarotto, quem era nenhum destes cientistas que eu citei aqui, mas que tiveram competência dada pelo Espírito Santo de Deus para receber a incumbência do Senhor, para ter a idoneidade necessária, para ter a capacidade de decidir e para serem suficientes, para que depois de 100 e poucos anos, a Assembleia de Deus no Brasil fosse o que hoje é na realidade. Então isso é a mais clara demonstração de competência de uma liderança, que embora em muitos momentos da nossa história na Assembleia de Deus, muitos dos nossos companheiros que passaram não sabiam nem ler direito, talvez alguns semi-analfabetos, até analfabetos, mas eram homens com competência, com sabedoria dada por Deus, que de maneira divina administraram esta obra, administraram esta igreja e entregaram agora para que nós pudéssemos administrá-la com muito mais cuidado, porque não apenas no sentido espiritual da palavra, mas que cada um de nós possamos ter competência também numa visão natural da ciência da vida para dirigir a obra de Deus. Então, eu quero adiantar um pouco, porque esta parte aqui talvez se apresente um pouco cansativa, mas competência é um conjunto de conhecimentos que através de comportamentos se transformam em resultados. Resumindo, é como se fosse isto: competência é um conjunto de conhecimentos que através de comportamentos geram resultados. Deus dá competência ao homem e ele age, e através desta competência e desta ação se produz um resultado. Isso é, ao final, um conceito simples de competência, buscando atingir metas. Para que esta escola bíblica fosse realizada, houve um projeto, houve um grupo de pessoas que se reuniram, houve alguém que teve a capacidade de decidir: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Olhe, a hora é esta, o momento é aquele, cada um no seu lugar, como uma banda tocando, cada um seu instrumento, no final dá um resultado. É uma coisa agradável aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, porque todos desenvolveram a sua tarefa com competência. Muito bem, daí vem o texto que lemos: vos darei pastores segundo o meu coração.
os quais os apacentarão com ciência e com inteligência. O que é isso senão competência? Pessoas que sejam capazes. Mais do que nunca, nós precisamos nesses últimos tempos enfrentar este milênio que se apresenta, onde os desafios são cada vez maiores. Cada vez mais situações novas surgem e cada vez mais nós somos desafiados a tomar decisões, a buscar estratégias de como desenvolver, de como desempenhar o nosso trabalho. Precisamos responder indagações que no ano de 1999 Fischer já fazia. O que é ser um pastor em nossa sociedade? Quem somos nas igrejas neste final do século XX? Esta pergunta foi feita por Fischer no final do século passado. Então, desde então, compreender competências do ponto de vista bíblico, com aplicações nos dias de hoje, é o desafio para que se possa criar um paradigma, um modelo para o ministério contextualizado. Como é que vamos ter uma igreja contextualizada e ao mesmo tempo bíblica? Um ministério que seja contextualizado, mas que não se perca nos seus valores fundamentais, onde os valores cristãos não são abandonados. Champlin, ele na sua enciclopédia, ele diz que Paulo, escrevendo a Timóteo, diz a ele algumas qualificações ou competências que o obreiro deveria ter. Podemos dizer, o crente precisa ter. Resistir às heresias, mantendo a ortodoxia doutrinária. Isto aqui é fundamental, porque sem a palavra de Deus a gente não vai para canto nenhum. O fundamento é a palavra. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu imagino, não é o que o cientista falou, é o que a palavra de Deus diz. Pode vir psicólogo moderno, psicanalista moderno, ideologia moderna, dizendo o que quiser dizer, mas eu quero saber o que é que a Bíblia diz. Aí é onde está o negócio. Então, alguém quer se achar contextualizado fora da Bíblia. Não, mas a ciência hoje, pastor, já diz que isso não é coisa errada, isso é certo, isso aí também é certo, isso aí também é certo. Espera aí, meu filho, mas venha cá, nós somos crentes do terceiro milênio, já estamos no século 21, mas olhe, veja só, o que é que a Bíblia diz? Mas o psicólogo diz, não, mas meu filho, venha cá, é aqui, olha, é aqui. É aqui, o segredo é aqui. Não é o que o psicólogo está dizendo, não, senhor. Não. Mas pastor, ele é competente, ele estudou, olha, ele tem PhD, pós-doutorado, tem não sei o que lá, ele pode ser o que for, mas ele fez isso baseado em quê? Na ciência. E a Bíblia? E a Bíblia vai dizer o quê? Porque a ciência não vai contradizer a Bíblia. Eu não vivo por causa da ciência, eu vivo por causa da palavra de Deus. Eu não sou salvo por causa da ciência, eu sou salvo por causa da palavra de Deus. A ciência, com toda a sua capacidade, tem criado mecanismos que a gente possa viver 70, 80, 90, alguns chegam a 100 anos e toma remédio e faz implante e faz isso e faz aquilo, e cada dia a medicina se moderniza, mas a Bíblia se cumpre, o pó volta ao pó, a ciência volta, diz, faz a ciência, faz o que quiser fazer, mas o pó continua voltando para o pó, e o Espírito continua voltando para Deus, que é o Deus. Então eu não quero saber o que fulano é, mas ele é pós-graduado, olha, é pós-doutorado, é quase um divino na ciência, mas eu quero saber o que é que a palavra de Deus diz. O ministério, a igreja é contextualizada, mas obedecendo os princípios da palavra de Deus. Aí é o segredo. Mas vamos em frente um pouco. Então, resistir às heresias.
mantendo a ortodoxia doutrinária, manter a sua vida pessoal íntegra, para que possa pregar com autoridade. Porque se eu não tenho vida com Deus, como eu posso falar da palavra de Deus? Ter o devido cuidado com a seleção de novos obreiros. A igreja, o ministério que tem um princípio doutrinário, na hora de escolher um obreiro, vai lá e é jejum, é oração, vê a pessoa, mas ele é um homem tão bonzinho, é bonzinho, mas ele talvez não está bem espiritualmente, mas ele ajuda tanto, pode até ajudar, mas isso não é tudo, isso não é tudo. Mais adiante a gente vai trabalhar um pouquinho disso. Hoje eu acredito que a gente vai até meia-noite, não é? Não é verdade, irmãos? Eu vim de longe, não é? Não vou não, vai até meia-noite não. Vai até só 11h30. Então, trabalhar no ministério sem cobiça. Trabalhar no ministério sem cobiça. Supervisionar os cultos, amparar os mais necessitados e ter uma vida piedosa e ética. Então, tais competências são fundamentais para o sucesso do ministério em qualquer época, em qualquer tempo. Isto é fundamental. Isto é fundamental. Mas em se tratando daquelas qualificações que envolvem questões mais pertinentes ao mundo pós-moderno, Thomas Trask, em 1999, ele escreveu um livro onde ele diz que, além de tudo, o crente ou o obreiro precisa dominar o estresse e evitar o esgotamento. Veja, e como eu preciso dessa palavra. Ele escreveu isso para mim. Viu? Escreveu para mim. Eu, ultimamente, tenho sido aconselhado, orientado, e até o médico disse assim: pastor, o senhor puxa o freio de mão um pouquinho. Até o médico já me disse. Então eu estou sendo, a Bíblia diz que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu estou confessando meu pecado. Vocês me perdoam, amém? Diga amém. Graças a Deus que eu saio perdoado. É que ultimamente eu tenho corrido muito, e às vezes o nosso sistema emocional estressa um pouco, viu? E o meu temperamento é colérico. Vocês estão me vendo assim, alegre, sorridente, mas eu sou uma coisa ruim. Eu não sou coisa muito boa, não. Eu sou pavio curto, segundo a ciência aí, diz que o colérico, o pavio é curto. Mas é o que aqui a gente faz? A gente mergulha nos pés de Jesus pedindo graça. É assim ou não é? E ao invés de a gente dizer uma coisa contra aquela pessoa, a gente engole. E se não for para o pé de Jesus, que é o nosso psicólogo, é ou não é? Jesus é o nosso psicólogo, é o nosso psicanalista. E quando a gente está assim, que parece que se aparecer um na frente vai pegar uma briga, a gente vai lá nos pés de Jesus, ele lá começa a chorar, começa a contar ele: Jesus, veja que qualidade de homem eu sou muito ruim, eu tive vontade de dizer isso, tive vontade de dizer aquilo. Jesus, olha, veio na língua, eu quase que dizia, mas a gente é crente, não pode dizer. É assim ou não é? Aí vai dizer nos pés de Jesus: Jesus, Jesus, veja que a minha natureza é ruim, Jesus, é ruim. E ele sabe de que material a gente é. E o impressionante é que, embora a gente seja aquilo que a gente é, ele chama a gente e nos dá a oportunidade de fazer alguma coisa para ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, dominar o estresse e evitar esgotamento, isso faz parte da nossa vida, principalmente no meio da família.
marido e mulher. Às vezes a mulher, ela tem necessidade de falar muito, e o homem tem necessidade de não ouvir nada. É assim ou não? Eu não sei se eu estou falando grego, aramaico, mas vocês aqui, todo mundo aqui sabe grego, porque o pastor é professor de grego e hebraico. É assim ou não? Às vezes as mulheres querem falar muito e o homem não quer falar nada. E isso às vezes dá problema. Mas isso é outro assunto. Buscar uma educação permanente na nossa vida, nós precisamos sempre buscar conhecimento. Conhecimento não para dizer, eu sou formado nisso, sou formado naquilo. Conhecimento para descobrir o quão pequeno a gente é diante de Deus. Porque quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente conhece Deus, menos vaidoso a gente se torna. Porque quanto mais se conhece Deus, mais a gente descobre o quão insignificante a gente é. A Bíblia diz que estava lá Saul pensando que era gente. Aí Deus disse assim: eu tenho um melhor do que tu para colocar no teu lugar. É assim ou não é? Então, nós como obreiros não podemos ter presunção. Não. A humildade deve fazer parte da nossa vida. Então, buscar uma educação permanente. Não só educação no que se diz respeito à educação acadêmica, à educação formal, mas a gente pode buscar educação de maneira informal, adquirindo bons livros, lendo uma boa literatura, porque nós somos aquilo que nós lemos, nós somos aquilo que é fruto das nossas amizades. Se eu tenho bons amigos, pessoas que contribuem para o meu crescimento, eu cada dia vou me tornando uma pessoa melhor. Mas se eu ando com pessoas que não acrescentam nada, a tendência é eu diminuir o meu valor diante do Senhor. Se eu ando com gente de oração, eu aprendo a orar. Se eu ando com gente que é temente a Deus, eu aprendo a temer a Deus. Mas se eu ando com gente que só gosta de andar pelos cantos, pelas vielas, lá no Nordeste, pastor, os pernambucanos que estão aqui sabem o que eu vou dizer, é pé no mato e pé no caminho. Já ouviram essa expressão? É pé no mato e pé no caminho. Não fica no caminho. Uma hora está no caminho, outra hora está por dentro do mato. Não. Às vezes o caminho de Deus na nossa vida, ele faz curva. Quem anda no interior e sabe que anda no campo, as pessoas podiam até fazer um caminho reto, mas o caminho tem hora que vai assim, faz uma curvazinha assim, faz outra curvazinha assim, porque aqui foi o caminho que foi traçado. É o caminho que foi traçado. E a Bíblia diz em Jeremias 10:23, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem daquele que caminha dirigir os seus passos. Muitas vezes a gente anda por caminhos que a gente não compreende, não entende, mas são caminhos que foram traçados por Deus. Será que Moisés não sabia? Ele conhecia a geografia do Egito, era um homem formado em toda a ciência. Ele conhecia a geografia do Egito, a topografia daquela terra. Ele sabia que o caminho que ia dar era de frente para o mar. Sabia ou não? Mas Deus disse, vá por aqui, e ele foi. Aí chega logo aquela turma que diz assim, esse homem, olha, não tem condição não de estar aí não. Será que ele não sabia? A gente que não é nada, sabe que aquilo ali não era o lugar para a gente ir, e por que foi para ali? É porque às vezes alguém está falando daquilo que não sabe, daquilo que não ouviu, daquilo que Deus não revelou. E às vezes o obreiro sofre muito isso. Eu não sei como é que se coloca aquele homem para dirigir aquela congregação. Eu não sei o que foi que o pastor viu naquele homem, mas não é o pastor que viu, é Deus que viu. É Deus que viu. Aí quando é daqui a pouco, tá, rapaz, sabe que o pastor tinha razão. Sabe que o pastor tinha razão. Estava o povo de Israel dizendo, Moisés é louco, lá vem Faraó. Daqui a pouco o mar vermelho se abre, eles passam por dentro do mar a pé enxuto. Quando chegam do outro lado, vai cantar, vai fazer festa.
e vai dizer, bem que Moisés tinha razão, mas até chegar lá, é um sofrimento, é ou não é? Quem é obreiro sabe do que eu estou dizendo. Então, conhecer e usar a mídia, hoje é uma necessidade, a gente saber usar a mídia, não é? Os cultos hoje podem ser transmitidos, não é verdade? Podem ser transmitidos por internet. Hoje televisão não está valendo quase nada, pouca coisa se aproveita de televisão. E se o povo no Brasil soubesse, tinha coisas aí que dizia basta e quebrava um bocado de emissora por aí, se somente a igreja se unisse nesse sentido. Viu? Mas tem muita coisa boa na internet para a gente ver. Cultos podem ser transmitidos, mensagens podem ser divulgadas na internet, não é? Então, isso é importante, saber, conhecer e saber usar a mídia, usar estratégias para o crescimento da igreja. E manter um bom relacionamento com os líderes da comunidade. Isso significa dizer o quê? O obreiro precisa ter um bom relacionamento com as autoridades civis, militares, judiciárias. Isso faz parte da nossa vida. Hoje tem aqueles que ou são 8 ou são 80. Tem aqueles que não quer saber de política, de nada, nem de coisa nenhuma. E tem outros que se envolvem até a lama. Mas o obreiro, a igreja, ela sabe se conduzir no meio de tudo isso com responsabilidade, não é? Porque nós somos entes sociais também. Nós votamos, nós temos compromisso, nós pagamos impostos, nós temos responsabilidade de escolher pessoas para liderar o nosso Brasil, a nossa cidade, o nosso estado. Isso faz parte da nossa vida. Então nós precisamos ter um bom relacionamento nesse sentido também. Isso aí é o que Thomas Traskett fala no seu livro. Do ponto de vista bíblico falando, nós queremos falar sobre competências nas pastorais. Então, nas epístolas pastorais, nós encontramos competências ou qualificações, tanto faz o termo que se use, que são exclusivas para presbíteros e ministros. Outras que são comuns para presbíteros e diáconos. Além de outras que são exclusivas só para diáconos. Quando nós vamos pegar o texto nas pastorais e vamos separar cada uma delas, nós encontramos capacitações ou competências ou qualificações que são exclusivas para presbíteros e ministros, outras que são comuns para presbíteros e diáconos, e outras que são somente para diáconos. E se eu não conseguir falar todas elas, mas elas estão aí no texto que os irmãos têm nas mãos, por conta do tempo. Então, eu não vou ler o texto que está aí, para a gente ganhar tempo, está bem assim? Vamos partir diretamente para aquelas que são exclusivas para o ministro e para o presbítero. E nós encontramos esse texto em 1 Timóteo capítulo 3 e em Tito capítulo 1. Então, dentro destas competências ou qualificações, nós temos temperança, autocontrole. E conforme o comentário bíblico pentecostal, a palavra temperança é usada com frequência em relação à bebida alcoólica. No entanto, este é um assunto que é tratado no versículo 3 também. Certamente esse termo aqui tem um sentido mais abrangente, trazendo uma ideia livre de toda forma de excesso, paixão ou precipitação. Então, temperança, autocontrole, tem uma abrangência maior do que simplesmente aquele que não é dado a vinho, digamos assim.
Outra qualificação é a hospitalidade. É aquele que amante dos hóspedes. Isso tem um sentido muito especial nos dias da igreja primitiva, por conta da perseguição da igreja. A igreja, ela vivia como que caminhando, sendo perseguida, e onde chegavam os irmãos em perseguição, havia um conceito nobre de hospedar aqueles irmãos que estavam caminhando, ou que estavam a caminho de outra pairagem para levar uma palavra, ou para atender um compromisso. Então, desde o princípio do cristianismo, que essa qualidade vem sendo reputada como um dos deveres mais importantes da nossa fé, não sendo questão de nossa preferência. Então, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 13, versículo 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 9, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. É verdade que hoje em dia esta questão da hospitalidade precisa ser muito bem ponderada no contexto que a gente vive hoje, porque a gente sabe que há algumas pessoas que só saem da casa do irmão quando o galo morre. Eu acho que vocês conhecem essa história. Conhecem ou não? Diz que o irmão, aquele irmãozinho que gosta de estar perambulando de casa em casa, viu? Que a Bíblia fala de hospitalidade, mas a gente tem que ter cuidado, porque hoje a gente vive um tempo que a gente não conhece as pessoas, vivemos um tempo de muita dificuldade. Então é preciso que nós sejamos hospitaleiros, mas sejamos com pessoas que a gente de fato conhece, ou que na direção do Espírito de Deus a gente possa abrigar, porque se Deus disser, abrigue fulano, Deus está mandando, ele é responsável. Mas sem conhecer, é complicado nos dias que a gente está vivendo hoje. Mas conta-se uma história de alguém que foi para a casa do irmão e começou, e foi acabando a feira, foi acabando a feira, foi acabando a feira, e o irmão é daquele que o menino, quando olhava para ele, dizia, mãe, ele vai acabar com tudo, mãe. Aí quando foi de noite, a mulher disse assim, marido, amanhã tu manda esse irmão embora aqui, que o negócio, olha, se o rato cair na panela, vai quebrar o pescoço, porque não tem mais nada dentro não. Aí quando chegou de noite, o irmão foi dizer, olha meu filho, amanhã cedo, no cantar do galo, você vai embora. Aí ele olhou, ainda tem o galo? Então, mande embora antes que o galo cante, porque senão ele vai querer comer até o galo. Então, tem que ter, dentro dessa qualificação também, aptidão para o ensino. Aptidão para o ensino. Não é? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 24, diz, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Ser capaz de ensinar era uma competência esperada daqueles que estavam diante da igreja. Paulo, em seus escritos, capítulo 12, versículo 7, diz que se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Eu não posso, como obreiro, chegar no culto e dizer assim, Deus, fala Senhor, mande uma palavra. Não, isso aqui, Jesus, isso aqui não, Jesus. Não. Posso fazer isso? Não. Se eu tenho responsabilidade de ensinar a igreja, um obreiro não pode chegar no microfone e dizer assim, meus irmãos, eu não esperava a oportunidade. Pode dizer? Não pode. O obreiro não pode, ele não tem o direito de dizer isso. O obreiro tem que sair de casa e dizer assim, Jesus, pedi a oportunidade, eu não peço não, agora se me der, eu vou fazer valer a pena.
ele passou o dia lendo, estudando, meditando, e já dizia assim: Jesus, tomara que o pastor hoje, pastor Ezequias Soares, esteja bem cansado, Jesus. Doente não, mas cansado assim, que ele fique assim: Jesus, hoje eu não vou falar não, hoje eu vou mandar o irmão fulano, e esse irmão fulano seja eu, porque se ele me der hoje, Jesus, se ele me der 15 minutos, eu vou fazer valer a pena. O obreiro tem que ser assim, sim ou não? Tem que ser assim. Às vezes tem gente que briga para ter oportunidade, mas não se prepara para ela. Me dê oportunidade, me dê oportunidade. Toma, irmão, oportunidade. Não diz nada. Fica como a Imais e o Cuxita, querendo entregar uma mensagem, às vezes procurando um caminho, é até mais rápido, mais ligeiro, mas e aí, eu não sei, vão um movimento lá, um negócio e tal, daqui a pouco chega o outro e diz: olha, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Então não adianta correr e não ter o que dizer, é melhor se preparar, em casa, vem já com o dedo assim, olha, já vem assim: Jesus, se fosse hoje, se fosse hoje, se fosse hoje. É assim ou não? Eu não sei se os irmãos têm essa experiência, mas quantas vezes a gente vai ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e tem hora que a gente para ouvir a mensagem. A gente já escuta a igreja dando glória com aquela mensagem. Eu não sei se alguém aqui tem essa experiência, mas eu às vezes tenho essa experiência. A gente vai pegar um texto, quando começa a manusear a Bíblia, a gente para assim, e parece que a gente já escuta o pregador dentro do ouvido da gente, e a gente: Jesus, tomara que chegue a hora do culto para eu dizer isso tudinho lá, que eu já estou vendo a igreja dando glória. O obreiro precisa ser apto para ensinar. Ensinar. Ser capaz de ensinar é uma competência necessária daquele que está diante da igreja. E Paulo diz isso. Deve ser alguém habilidoso no ensino, indicando a evidência de alguém que tem o dom ministerial de mestre. Você aprende que é como se fosse você tomar um sorvete saboreando aquilo, que você não vê o tempo passar, quando você pensa que não chegou a hora de terminar. Por quê? Porque não cansa, não cansa. Assim é o que o texto quer dizer: apto para ensinar. Apto para ensinar. Todo pastor deveria ser um mestre, pois caso contrário estaria pondo em risco o caráter espiritual da igreja. Todo aquele que está no púlpito tem responsabilidade de ser um mestre. Mestre não porque fez um mestrado, mestre como dom do Espírito de Deus. Porque a Bíblia nos fala sobre o dom de mestre. É um dos dons ministeriais, não é? Pastores e doutores, pastores e mestres. Capacidade de desenvolver, de fazer com que o povo compreenda aquilo que ele está querendo dizer, não é? Muito bem, mas o texto diz também: não violento, mas moderado. Já está na hora quase de parar, viu? Não violento, não espancador, aquela pessoa que é briguenta, arengueira. Tem essa palavra aqui? Tem? Arengueiro. Isso é negócio de nordestino. Tem gente arengueira, de arenga, de briga, de contenda. Eu uso meu nordestinês, não é? E vocês vão ficar muito mais cultos, porque vão aprender um dialeto diferente, não é? Mas arengar está no dicionário. Se você for lá, está lá no dicionário, viu? Não é uma palavra inventada, não. Então, tem aquela pessoa, eu não sei se você já viu, às vezes, aqui não tem, mas tem lugar que tem. Tem pessoas que onde chega arruma um problema. Olhe, se
entrar naquele grupo, daqui a pouco está lá deixa eu usar a expressão, um fuim. Aí, daqui a pouco, sai dali, vai para outro canto, arruma outro problema. Tem pessoas que são assim, que parece que não passaram por um tratamento de Deus, não é? Parece que não passou por não sei, mas o obreiro não pode ser uma pessoa violenta. A Bíblia diz que e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Olha, irmão, até Jesus veio em graça e verdade, porque verdade sem graça é arrogância. Tem gente que diz assim: eu falo a verdade. Isso é verdade sem graça, é verdade que machuca, é verdade que dói. Mas Jesus veio cheio de graça e de verdade. A verdade do Evangelho, ela vem manifesta com graça e misericórdia. Eis que estou à porta e meto o pé e arrebento a porta. É assim? Eis que estou à porta e bato. Isso é Evangelho com graça. É bem verdade que Jesus com os fariseus falava diferente. Ai dos fariseus, ai, sabe por quê? Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. E eles eram hipócritas de verdade. Então eles mereciam ouvir os 8 ais que Jesus falou lá no Evangelho, não é? Mas a igreja é preciso ser tratada com graça e com verdade. As ovelhas precisam ser tratadas com graça e com verdade e com graça. O pastor puxa a orelha da ovelha, mas na mesma hora já vem com um óleozinho passando assim, viu? Isso aí é verdade e graça. Muito bem. Ser moderado, não é? Tolerante, bondoso. Ser tolerante não é ser conivente. Ser tolerante é suportar. A Bíblia diz que sentia Paulo dores de parto. Foi assim ou não? Até que Cristo fosse gerado neles. Isso é ser tolerante, moderado, no sentido de suportar. No sentido não de ser conivente. Ela está em pecado, ele está em pecado, mas parabéns para você, parabéns porque você está em pecado. Não é isso. Não é ser conivente com o pecado. Ser moderado aqui é ser tolerante com a pessoa, fazendo a pessoa compreender. É como se a gente tratasse um filho. Se o nosso filho erra, a gente não vai jogar ele no meio da rua, a gente vai tratá-lo. A gente não vai concordar com aquilo que ele está fazendo, mas a gente vai ser tolerante com ele, vai suportá-lo, como Deus suporta a gente, sim ou não? Você já imaginou se Deus não suportasse a gente? Certa feita, perguntou-se ao missionário Eurico Bergstein: Pastor Eurico, o que é que mais impressionou o senhor durante toda a sua vida? Ele poderia ter dito: eu orei por pessoas e Jesus curou. Ele poderia ter dito: eu ganhei muitas vidas para Jesus. Eu fui um missionário que Deus me usou. Ele disse: sabe o que? O que mais me admirou em toda a minha vida foi a capacidade do Senhor de me suportar. Quando eu me lembro disso, me dá temor, porque hoje tem pessoas que ficam se gabando de qualquer coisa, basta dar uma palavrinha ali, viu lá como é? Comigo é assim, meu irmão, eu espalho o pé, o negócio lá estava assim, mas quando eu chego e falo, o negócio arrebenta. Pessoas, irmãos, que não sabem nem o que está fazendo,
Enquanto isso, eu vejo um homem como o pastor missionário Eurico Bergstein, que no final da jornada ele disse: o que mais me impressionou em toda a minha vida foi o Senhor ter me suportado até agora. Então, se Deus ele tem nos suportado, quantas vezes a gente quis desistir até da gente mesmo, é ou não é? Mas Deus não desistiu da gente. Teve horas que Ele pegou a gente, quebrou de novo, amassou o barro, botou lá na roda, fez de novo, botou no fogo, fez o vaso de novo. Quando a gente parecia que não tinha mais jeito, não tinha mais saída, mas Ele trabalhou na nossa vida de um jeito e fez a gente de novo, e nós estamos aqui hoje na presença do Senhor. Olha, irmão, pela hora eu tenho que parar, um intervalozinho, viu? Pastor Ezequias.